Olá, boa noite. Vitória sai do risco alto e passa para o risco moderado de transmissão do coronavírus. É a única cidade da região metropolitana que está nessa classificação. O novo mapa de risco aponta que 28 cidades estão em risco alto de transmissão da Covid-19, incluindo Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Outras 32 estão em risco moderado e 18 cidades em risco baixo de transmissão da doença. Com esse novo mapa, o sistema Transcol volta a circular até meia-noite, isso a partir de segunda-feira, viu? E também há mudanças nas escolas, restaurantes e horários de academias da capital. Quem tem todos esses detalhes ao vivo pra gente é o repórter Vitor Zucolotti, que acompanhou o pronunciamento do governador, não é isso, Vitor? Boa noite. Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o TN2. É isso mesmo, vamos falar da educação primeiro, né? Porque o que muda a partir de segunda-feira aqui na capital, que é a única da região metropolitana que está em risco moderado, e outras 31 cidades, é que as aulas de todas as séries, elas podem voltar a acontecer de forma presencial, com todos os protocolos de segurança, né? Mantendo aquele escalonamento, a quantidade de alunos por sala de aula, mantendo o distanciamento também. Só que existe a questão que a aula volta de forma opcional. Se o pai não tiver a vontade em deixar o filho voltar à aula, ainda tiver algum tipo de receio, ele pode ficar tranquilo que as atividades remotas, né, pelo computador, elas continuam acontecendo também. Isso para que a aula, o aluno não seja prejudicado. Aí você deve estar me perguntando, né, essa flexibilização vale para essas 32 cidades, inclusive a região, a capital Vitória, né? E como assim? Só vale para Vitória e não vale para as outras regiões, as outras cidades que compõem a região metropolitana? Pois é uma das mudanças que o governador do estado explicou. Teve umas mudanças aí e parece que a região metropolitana, a partir de segunda-feira, não vai ser mais classificada nesse blocão, vai ser de uma forma individual. Vamos entender melhor agora na fala do governador Renato Casagrande. Dá uma olhada. Nós, na escalada, na subida da pandemia, nós temos uma regra de 14 dias. Município que está em risco moderado, por exemplo, foi para risco alto, tem um prazo de 14 dias para que ele fique ali nas regras do risco alto, para que as restrições sejam maiores e a gente consiga controlar mais a transmissão lá no município. Também a regra da conurbação. Conurbação aqui na região metropolitana, no processo de aumento de subida da pandemia, dois municípios em risco alto, coloca todos os 5 municípios em risco alto. Na descida, a gente acaba com a regra de 14 dias, né, porque se o município está em risco alto, vai para risco moderado, ele não tem que ficar 14 dias em risco moderado. Na conurbação também, quando nós estamos caindo, nós estamos retirando a regra da conurbação e a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira, todos os municípios serão avaliados individualmente. Pois é, bem claro aí, então, região metropolitana não é mais avaliada de uma forma única, mas sim cada município que compõe a região metropolitana e as outras regiões também do Espírito Santo vão ser avaliadas de forma individual. E muda aí de risco, né, de amarelo para baixo, risco moderado para baixo, não mais em 14 dias. Bom, gente, no risco moderado, os restaurantes também eles vão poder abrir de segunda a sábado até às 10 da noite e aos domingos até às 4 horas da tarde. Já as academias, para as cidades em amarelo no mapa, as atividades aeróbicas estão liberadas de forma individual. E o Transcol, ele vai voltar a funcionar a partir desta segunda-feira, de 5 da manhã até a meia-noite. 5 da manhã até a meia-noite. Essa mudança é por conta dos efeitos, segundo o governo do estado, da quarentena. Em 14 dias aí, na média morte, a gente estava em 72 mortes, agora passou para 39. É um número alto ainda, é por isso que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte para que esse número chegue a 0 e a gente conte ainda com mais flexibilização. É por isso, Isabela, que a gente tem que fazer a nossa parte, até porque cerca de 8.000 pessoas ainda estão com o vírus ativo aqui no Espírito Santo, segundo o governo do estado. Então, é máscara, não aglomerar, limpar a mão, higienizar, para que a gente possa, quem sabe, em breve, ter um mapa totalmente baixo, verde. Essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vitor, essa é a nossa expectativa, né? Obrigada, boa noite, viu?
Olha, gente, de ontem para hoje, o estado registrou 53 mortes pela Covid-19 e mais de 1.700 novos casos da doença. Em pouco mais de um ano de pandemia, o estado acumula 10.164 vidas perdidas. O número de casos confirmados é de 457.124. A redução do número de casos e de mortes depende de nós e também da vacinação. A boa notícia é que o estado recebeu hoje mais de 117 mil doses para continuar a imunização aqui no Espírito Santo. E atenção, grávidas e mães que tiveram parto nos últimos 45 dias. A vacinação deste grupo será realizada em 14 cidades capixabas. Com a chegada de novas doses de imunizantes ao estado, a Secretaria de Saúde, junto às prefeituras, definiu os próximos passos da vacinação contra a Covid. As cidades polo que vão receber a vacina da Pfizer para imunização exclusiva de gestantes já estão definidas. Na região metropolitana, além da capital, também aplicam Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica e Guarapari. Na região norte, são 4 cidades: Aracruz, Linhares, Colatina e São Mateus. No sul do estado, apenas Cachoeiro de Itapemirim. Na região serrana, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. E na região do Caparaó, Guaçuí. As vacinas que nós recebemos da Pfizer, elas estão destinadas neste momento a vacinar, a completar a vacinação das gestantes. Serão 14 cidades que foram identificadas como cidade polo ou referência regional que vão receber as vacinas e vacinar aquelas gestantes dos municípios vizinhos, inclusive. O estado recebeu mais de 52 mil doses da vacina da AstraZeneca e pouco mais de 65 mil doses da Coronavac. A vacina produzida pelo Instituto Butantan já tem destino certo no estado. Serão distribuídos aos municípios do Espírito Santo, única e exclusivamente para fazer a segunda dose daqueles que já tomaram algum tempo. Os municípios estão se organizando, buscando, em primeiro lugar, aquelas pessoas que já tomaram há mais tempo a vacina, para que não haja uma distância tão grande entre a primeira e a segunda dose. No meio da tarde dessa sexta-feira, a maioria dos representantes dos municípios vieram aqui à rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde buscar as doses e levar para os municípios correspondentes, doses de AstraZeneca e também de Coronavac. Por falar na vacina produzida pelo laboratório Butantan em São Paulo, não se sabe quando que novas doses de Coronavac vão chegar ao Espírito Santo e também a outras regiões do Brasil. É que o laboratório encerrou a produção do imunizante. Nós já temos disponíveis na China, uma quantidade importante do insumo, milhares de litros lá aguardando, e nós esperamos que o governo brasileiro, através dos seus mecanismos, das relações internacionais, possa acionar também a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, para que esse material venha para o Brasil. Lembrando que a vacina Coronavac, ela é a grande maioria da vacina aplicada aqui no Brasil. Bom, vamos ver então, gente, como é que está a vacinação. Aqui no estado temos aqui o vacinômetro. Até o momento, 789.050 pessoas receberam a primeira dose e a segunda dose, 286.393. Vamos ver agora a quantidade total. 1.566.100 doses já chegaram ao Espírito Santo e foram distribuídas aos municípios 1.549.470 doses de várias vacinas contra a Covid. Vamos mudar de assunto, gente. A Capitania dos Portos continua as buscas desta embarcação que aparece aqui no LED. Ela estava com 6 tripulantes e desapareceu no mar em Vila Velha. Os pescadores enviaram um pedido de socorro porque estaria entrando água na embarcação. Os tripulantes enviaram o pedido de socorro na manhã desta quinta-feira à Companhia Docas do Espírito Santo. Solicitando ajuda essa embarcação, o Petrel, ele está afundando 11 milhas da terra aí para Barra de Vitória. Embarcações na área, favor auxiliar, chamada geral. Os 6 tripulantes disseram que estava entrando água na embarcação. A mensagem foi imediatamente enviada ao Centro de Controle de Operações do Porto de Vitória.
A Capitania dos Portos enviou uma equipe e começou o trabalho de operação de resgate. O helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo, Notaer, sobrevoou a orla capixaba. O trabalho de busca foi finalizado às 4 horas da tarde desta sexta-feira e, por enquanto, o barco e os tripulantes não foram localizados. Quando pediram socorro, os tripulantes estavam, segundo a Capitania dos Portos, a 9 milhas de terras capixabas. Isso é cerca de 14,5 quilômetros para chegarem aqui na região sudeste de Vitória. Segundo informações do Notaer, familiares dos tripulantes vieram do Rio de Janeiro e estavam na Capitania dos Portos, aguardando informações do trabalho de busca. Os pescadores saíram do Rio de Janeiro e estavam na altura de Vila Velha, quando detectaram o problema na embarcação. A Associação de Pescadores chegou a receber essa imagem, com a informação de que os tripulantes haviam sido localizados nesta quinta-feira, logo após o pedido de socorro. Mas, de acordo com a secretária da Associação de Pescadores, a Liberiana Gomes Barbosa, essa mensagem é falsa e acabou sendo compartilhada com mais de 1.000 pessoas. Segundo a Capitania dos Portos e também o Notaer, o trabalho de resgate deve continuar na manhã deste sábado. E a equipe do Notaer teve outra demanda em alto mar hoje. O capitão de um navio sul-coreano foi resgatado após fraturar a costela. Ele saía do navio e embarcava em uma lancha quando foi imprensado. A equipe do Núcleo de Operações Aéreas foi acionada pelo responsável pelo navio e também pela Capitania dos Portos. A vítima foi levada para um hospital particular de Cariacica. No retorno do TN2, mãe agride filha de 10 meses. É a segunda vez que a mulher é detida pelo mesmo motivo. Já. Um homem foi detido pela população após um assalto no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Eu vou chamar mais uma vez o nosso repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes deste caso. Boa noite, Vitor. Como é que foi esse assalto? Isabela, mais uma vez boa noite para você, para o pessoal que está acompanhando o TN2. Então, isso aconteceu hoje à tarde, tá? Foi lá em Jardim Camburi. Essa mulher estava passeando, né, pelo bairro quando ela foi assaltada por um indivíduo. Nisso um homem avistou, viu o que estava acontecendo, acabou correndo atrás aí desse assaltante e acionou a polícia militar. Aí quando a polícia chegou, Isabela, os moradores queriam agredir o homem, estavam revoltados aí por conta da situação do assalto. Ele acabou sendo preso e levado para a delegacia regional de Vitória, Isabela. Mas não foi só isso não, tá? Sexta-feira foi complicada também na região de Cariacica, mais precisamente no bairro São João Batista, onde 3 homens trocaram tiros com policiais. Tá? As informações passadas para a polícia é de que os homens, logo cedo pela manhã, esses homens estavam andando armados ali no bairro São João Batista e a polícia foi fazer a averiguação. Quando chegou, os policiais foram recebidos a tiros, né, por esses homens e os policiais reagiram. Os homens, os suspeitos, fugiram, entraram numa região de campo, depois entraram também num curral e por conta de estarem ali numa região de mata, até o helicóptero do Notaer foi acionado para poder ajudar nas buscas. Os policiais conseguiram prender esses 3 homens lá no bairro São João Batista e, além disso, também apreenderam uma submetralhadora de calibre 380 com 2 carregadores, 3 coletes balísticos, né? E também maconha e cocaína, tudo isso encontrado com esses 3 homens, né, que assustaram bastante os moradores do bairro São João Batista em Cariacica. Os 3, é claro, foram presos também. Então foi uma situação complicada hoje, né? Uma sexta-feira difícil aí para os moradores ali de Jardim Camburi e também da região do bairro São João Batista em Cariacica, com esses homens armados, até troca de tiros e o helicóptero do Notaer tendo que ser acionado para poder ajudar aí nessa operação. Essas são algumas, né, Isabela, das informações relacionadas à polícia dessa sexta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Boa noite. E uma mulher foi presa após dar chineladas na filha de apenas 10 meses em Cariacica. Foi a segunda vez que ela foi detida pelo mesmo motivo. A avó da criança nos recebeu no portão de casa. Disse que a bebê, que tem apenas 10 meses, estava dormindo e passava bem. Diferente da noite anterior, quando a criança foi agredida pela própria mãe, uma mulher de 29 anos. As agressões aconteceram no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. Nós conversamos com a avó da criança. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que a filha bebe muito
e que ontem à noite teve um surto. Foi quando começou a agredir a pequena de apenas 10 meses com chineladas. A avó imediatamente acionou a polícia militar. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais militares chegaram até a residência, eles constataram marcas vermelhas pelo corpo da criança e acionaram o conselho tutelar. Já a mãe foi levada para o plantão especializado da mulher em Vitória. No local, confessou as agressões e disse que fez isso por problemas financeiros. Essa não é a primeira vez que a mulher agride os filhos. Além da bebê, ela tem outros 2 meninos, de 10 e 12 anos de idade. Há 2 anos, abandonou um deles no terminal de Itacibá. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado em 2019, foi um segurança aqui do terminal que chamou a polícia. Ele contou aos policiais que viu a mulher com os 2 filhos e que se assustou no momento em que percebeu que ela tinha entrado em um coletivo e deixado uma das crianças para trás. O segurança então pediu que o motorista do ônibus parasse e mandou que a mulher descesse. Aí ele chamou a polícia. Na ocorrência, os policiais descreveram que o menino chorava muito, estava com frio e que contou que era constantemente agredido com mangueira e pedaços de madeira. Ainda no BO, os militares disseram que a mãe exalava odor etílico e que mal conseguia ficar em pé. Hoje, 2 anos depois do fato, questionamos a avó das crianças sobre os outros netos e ela disse que eles moram com os respectivos pais. A mulher foi encaminhada na manhã de hoje para o presídio. É muita maldade, né? Esta mulher de 29 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal e encaminhada ao presídio. A criança vai ficar com a avó. Bicicletas e patinetes compartilhados por aplicativo foram encontrados no fundo de um lago em Vitória. Os 6 equipamentos estavam a 9 metros de profundidade e foram encontrados durante um treinamento de mergulho dos bombeiros. Eram 4 bicicletas e 2 patinetes. O lago fica ali na pedreira desativada, no bairro Joana d'Arc, perto da rodovia Serafim Derenze. Os bombeiros acreditam que foram alvo de vandalismo, furto ou roubo. Esta empresa, Ielo, responsável pelos equipamentos, começou a oferecer o serviço aqui no estado em fevereiro de 2019. Mas semanas antes de completar 1 ano na capital, anunciou a retirada das bikes e dos patinetes em todo o país. O caso agora, gente, será investigado pela Polícia Civil. A seguir, Cariacica recebe câmeras para armazenar vacinas em segurança. Os detalhes já já. Cariacica recebeu câmaras frias para equipar as 29 unidades de saúde do município. Esse equipamento é mais moderno do que as atuais geladeiras, onde ficam armazenadas as vacinas. E isso garante que não haverá perda de doses. Algumas ainda estão trabalhadas no plástico bolha. Outras já estão em fase de testes. São as 31 câmaras frias que chegaram esta semana em Cariacica para o armazenamento de vacinas nas 29 unidades de saúde do município. Com a chegada dessas câmeras, as nossas vacinas vão ficar armazenadas nas nossas unidades básicas de saúde com mais segurança, Hoje elas têm geladeiras domésticas e vão ser substituídas por essas câmeras frias, que é mais segura, que ela tenha um dispositivo de manter a temperatura entre mais 2 e mais 8 graus. Um dos diferenciais desta câmara fria é a tecnologia. Pensa comigo, 3 horas da manhã, pá, acabou a energia no bairro Jardim América, logo na unidade de saúde. Aí, a própria câmara fria, ou melhor, o dispositivo da câmara fria vai avisar um funcionário, um servidor, que acabou a energia e que as vacinas que estão aqui dentro podem estragar. Ela também tem uma bateria interna que ela mantém a geladeira ligada, a câmara fria ligada até 48 horas. Então, se porventura acabar a energia na unidade, ela mantém a temperatura ali entre mais 2 e mais 8 graus até 48 horas até a energia chegar. Então, isso dá mais segurança para as nossas vacinas, diminuindo as perdas, que nesse momento a gente não pode perder nenhuma vacina. As unidades de saúde de Cariacica devem receber todas as câmaras frias num prazo de até 10 dias, após os equipamentos passarem por todos os testes necessários. Além da vacina da Covid-19, os novos espaços vão armazenar todas as vacinas do calendário nacional de imunização. Todas aquelas que estão no calendário, Penta, Pólio, BCG, entre outras vacinas. O valor total das câmaras é de mais de R$ 432 mil.
Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã, 12h30 no TN1. Até lá.